Opa! E aí galera, suave? Hoje eu vim aqui para trazer um vídeo do David Eric, onde, não sei se vocês conhecem o canal David Eric. Ele faz vídeos contando histórias de terror. E hoje eu vim aqui para trazer um vídeo dele contando uma história. Meu irmão não está... meu irmão está diferente. Caraca, hein? Deve ser, o irmão dele deve ter sumido e voltou sendo algum tipo de criatura. É o que eu acho, né? Vamos ver, né? Como que a história vai se desenrolar. Faz mais de 6 anos que eu não falo com meu irmão. Mas não teve nada a ver com brigas, não teve nem drama, só silêncio. Um dia, ele parou de me responder, parou de ligar, parou de existir na minha vida. Nossos pais morreram com poucos meses de diferença, e mesmo assim, ele nunca apareceu, nunca deu sinal de vida. Então, quando recebi uma mensagem de voz do dono da casa que ele alugava, dizendo que não o via há semanas, eu Eita. deveria simplesmente ter apagado a conversa e esquecido isso. Mas eu não apaguei. Achei uma chave reserva colada atrás do medidor de eletricidade enferrujado da casa alugada do meu irmão, da mesma forma que ele sempre fazia quando brincávamos de esconde-esconde na infância. Se eu sumir, olha atrás do medidor. Que merda! Pensando agora, eu queria não ter lembrado disso. Peguei a chave e entrei. A casa... Pela forma que ele tá falando, algo muito tenebroso aconteceu pra ele tá falando que ele se arrepende de ter ido atrás de procurar o irmão dele. Vamos ver. cheirava a mofo e metal, ar parado, morto. Cada luz que eu acendia zumbia antes de apagar de novo. No entanto, nada parecia revirado, nenhum sinal de invasão, nenhum vidro quebrado, nenhum caos, só quietude. De alguma Silêncio. forma, isso era pior. A geladeira estava vazia, a pia também. A única coisa funcionando era um ventilador de mesa na sala, apontado para uma poltrona que não estava virada para nada, só para a parede. Uma toalha úmida estava jogada sobre o assento. Claro que eu nem toquei nela. Depois de olhar a sala de estar por uns minutos, entrei no quarto dele. Estava organizado demais. Poeira cobria tudo, era sujo, mas a cama estava feita, as roupas estavam dobradas e o guarda... Por enquanto tá normal, nada fora do comum. Não ter nada, mas a única coisa estranha é não ter nada na cozinha. Cozinha vazia, é isso mesmo? Não tem nada. O quarto tá normal, mas a cozinha não tá normal não. roupas vazio, exceto pelo freezer. Sim, um freezer que não estava na cozinha, estava no quarto. Um freezer vertical, tipo arca, trancado com cadeado. Só isso já devia ser o suficiente para eu dar meia volta e ir embora. Mas minha curiosidade e indignação... Sempre assim, a curiosidade sempre acaba com o homem. Ele sim é um homem curioso que passa dos limites e procura demais, sempre acaba se ferrando nessa história de terror. Sempre é assim, complicado. Por ter um freezer dentro de um quarto, me fizeram ficar. Fui até o porão, atrás de alguma ferramenta. O freezer estava trancado com um cadeado grande. Achei um alicate e subi. O cadeado quebrou, como se estivesse enferrujado há anos. Tive que segurar a tampa com força para puxar. Tinha gelo selando ela. E quando abri, a primeira coisa que vi foi um saco ziplock cheio de dentes humanos. Eita! Soltos, alguns ensanguentados, alguns rachados na raiz, como se tivessem sido arrancados com força e rapidez, embaixo de algumas coisas. Essas coisas eram potes de vidro cheios de carne. Não tinham rótulos, mas um tinha uma unha flutuando no topo. A cor da carne estava estranha, cinza rosada, manchada. Chutando aqui, o irmão dele é canibal? Ou tem uma fixação muito
muito grande por dentes, aí ele arranca o dente de pessoas, sequestra as pessoas, mata e pega seus dentes. Tô aqui chutando do que pode ser. Vamos ver, vamos ver. E o cheiro, Jesus, o cheiro me atingiu como água sanitária fervendo e cobre podre. Tinha ossos, pequenos, ossos de dedos, um pulso talvez. Minha visão começou a escurecer. Eu não lembro de ter me levantado, mas de repente eu estava no corredor segurando um pote. A tampa escorregadia com algo oleoso. Joguei ele no espelho do banheiro. Foi aí que notei as fotos. Coladas na parte de baixo do espelho, tinha fotos de Polaroid. Em todas elas, meu irmão, sem camisa, coberto com algo escuro, ajoelhado ao lado de corpos. Corpos sem pedaços, pedaços faltando. Alguns estavam sem rosto, um deles posando como se estivesse rezando. Em todas essas fotos, meu irmão estava sorrindo. Ele Eu não falei, o irmão dele é um psicopata, capturou os corpos. Não, capturou as pessoas, matou as pessoas e dilacerou seus corpos. E seus dedos e retirou seus dentes. É o que eu acho, tô só chutando aqui pelo que foi apresentado até agora, pra mim é isso. parecia tão orgulhoso. Tentei ligar para a polícia. Meu celular estava sem sinal. Fiz o que qualquer ser humano. Sempre assim, sempre sem sinal. É um clássico do terror. Você tenta ligar pra polícia pra avisar a coisa tenebrosa que tá acontecendo e não vai, pois está sem sinal. Sempre assim. Normal faria nesse momento. Saí correndo. Deixei tudo para trás. Cheguei em casa 2 horas depois, tremendo tanto que não conseguia segurar minhas próprias chaves. Deixei para ligar para a polícia na manhã seguinte, mas quando eles foram na casa, estava vazia, sem dentes, sem potes, sem fotos Polaroid, nem mesmo o freezer estava lá, como se nada disso tivesse existido. A polícia rastreou o proprietário, Isso já é de se esperar. que jurou que nunca mandou nenhuma mensagem de voz para mim. Disseram também que ninguém alugava aquela casa há anos, inclusive seria demolida em alguns dias. Mas eu tenho a mensagem de voz do proprietário no meu WhatsApp e um dente. Eu não sabia o que fazer com ele em primeiro momento, mas depois guardei em um saco plástico embaixo da minha cama. Aquele dente que peguei não era igual aos outros. Estava rachado e descolorido, com uma restauração de prata atrás. E eu sei que esse dente é do meu irmão. Porque quando Ué, do irmão dele? Por que o irmão dele retiraria o seu próprio dente? Ué, sumiu do nada? Ninguém nunca esteve na casa? Caraca, que estranho. éramos crianças, ele quebrou exatamente aquele dente em uma rampa de bicicleta e nossa mãe gastou 2.000 para consertar. Eu lembro de ver o sangue saindo da boca dele como se ele gostasse daquilo. Não contei para ninguém sobre o dente. Eu queria acreditar que eu estava errado. Talvez não fosse dele. Talvez as fotos fossem falsas. Talvez os potes fossem adereços. Talvez eu tenha alucinado tudo. Pensei assim, até que a carne apareceu na minha varanda. Embalada em Eita. papel de açougue, sem remetente, sem nome, só um bilhete rabiscado à mão e gorduroso que dizia: "Você esqueceu o jantar." Eu nem abri. Joguei tudo em uma lixeira de rua a 6 quarteirões de distância. Mas naquela noite, ouvi algo mastigando do lado de fora da janela do meu quarto. Não era um animal. Era lento, molhado, como algo roendo o osso. Não fui curioso dessa vez e esperei até o nascer do sol para olhar. Pelo menos aí ele teve um pouco de bom senso. Porque. Ai, caraca. Só pela descrição que ele falou que o irmão dele, quando perdeu o dente, gostou de ter sentido o sangue do dente saindo. O dente ter saído e o sangue do dente estar vazando.
já mostra o indício estranho da pessoa, né? É isso que eu percebi. Vi uma mancha de sangue na soleira da janela e marcas de dentes humanos na madeira. Então, o cheiro voltou. Aquele mesmo odor de metal doce do freezer grudou na minha pele, nos meus lençóis, Oxi. até dentro da minha boca. E eu comecei a engasgar no chuveiro. Coágulos de sangue saíram do meu cuspe. Eu não consegui comer por 2 dias sem vomitar. E então, comecei a sonhar. Sonhos da tampa do freezer batendo em mim, de estar preso no escuro, congelado com coisas que ainda sussurravam, coisas que se moviam. Sonhos do meu irmão em pé sobre mim com alicates, sorrindo como nas fotos Polaroid. Eu estava guardando as partes boas. Ele dizia no meu sonho: "Você sempre foi o favorito." Uma noite, eu acordei com a boca cheia de algo macio e arenoso. Era uma língua, não a minha língua. Eu gritei tão alto que os vizinhos ligaram para a polícia. Eles vieram, olharam para minha boca ensanguentada e para a pia do banheiro cheia de vômito e decidiram que eu estava tendo um colapso mental. Nenhuma língua foi encontrada, mas eles me colocaram em uma lista. Mandaram uma assistente social. Ela veio 2 dias depois, alegre e animada, oferecendo ajuda. Então eu a deixei entrar. Não sei como explicar o que eu vi em seguida. A prancheta dela tinha dentes embutidos. Na verdade, ainda em... Ele enlouqueceu. Ele soube tudo relacionado a dente. Caraca, eu não tô entendendo essa história. Ele parece estar tendo uma obsessão louca por dentes e boca, tudo relacionado à boca. Ele tá se tornando o irmão dele, será? Caraca, que bizarro. Tô tentando raciocinar essa história para tentar entender. Por enquanto, bora ver. Ensanguentados, prensados no couro, como se alguém tivesse mordido repetidas vezes. Ela não falou nada sobre isso na sua própria prancheta, apenas sorriu. Um sorriso largo demais, longo demais, como se a pele dela estivesse esticando para acompanhar. "Seu irmão manda um oi", ela sussurrou quando saiu pela porta. Eu não durmo desde então. O freezer apareceu do lado de fora da minha casa agora. A mesma marca na tampa, o mesmo padrão de ferrugem. Mas dessa vez, o cadeado está por dentro e eu consigo ouvir batidas vindas de dentro. Comecei a colocar tábuas na minha porta ontem. Não saio da minha casa nem que me paguem. Meu celular toca com números desconhecidos todas as noites, às 13h17 da madrugada. Sempre 3 horas da manhã pra frente. De 3 horas até 4 horas, antes das 4 horas, sempre é tudo nas 3 da manhã. É sempre assim. Eu não atendo mais, porque quando atendia, só ouvia sons de mastigação, mastigação e engolir. Ontem à noite, eu olhei no espelho e vi algo preso na parte de trás da minha garganta. Alcancei aquilo com uma pinça e puxei um pedaço de papel encharcado de bile. Estava escrito: Billy? "Você vai ter o mesmo gosto da mamãe." Hoje à noite, finalmente abri a sacola embaixo da minha cama, aquela que eu tinha colocado o dente. Mas não tinha nada lá. Não me lembro de ter tirado de lá, mas não estava. Quando olhei minha boca de novo, ele estava na minha boca, encaixado perfeitamente, sem sangue, sem dor, como se sempre tivesse pertencido ali. Corri para o espelho do banheiro, com o coração batendo forte no meu peito. Minhas mãos estavam tremendo tanto que quase derrubei a lanterna quando a energia acabou. O rosto que me encarava não era o meu, era o do meu irmão. Não uma alucinação, não um reflexo. Os olhos dele, a boca dele, o sorriso dele. Eu gritei e arranquei o dente com um alicate. Sangue jorrou das minhas gengivas, pingou na pia, acumulou na base.
Eu ouvi as batidas de novo, de dentro do espelho dessa vez. Então, a voz dele, suave e próxima, como se estivesse respirando no meu pescoço. Ele disse: "Demorou, hein?" Foi aí que eu entendi. Os dentes, os potes, a língua, o cheiro. Ele não estava preservando corpos. Ele estava preservando a si mesmo, pedaço por pedaço, em outras pessoas, em mim. O freezer não era para esconder os mortos. Era um sistema de entrega. Eu nunca fui feito para encontrá-lo. Eu fui feito para me tornar ele. Que história é essa? Feita pra encontrar ele? Caraca, então o irmão dele se tornou um espírito. E agora o irmão dele acabou tomando o corpo dele, se transformando nele. Pelo que eu entendi, foi isso. É isso que o vídeo quis transparecer pra gente na história. Não sei se vocês têm uma outra opinião da história, do que pode ser, uma outra conclusão do que pode ter acontecido nessa história, mas pra mim foi isso. Não sei se vocês discordam ou não, mas se vocês concordam, comentam aí, eu discordo também. E apoia o vídeo, curtindo e comentando aí. E se quiser continuar acompanhando o vídeo do canal, se inscreve aí também. É isso aí, galera. Falou, até a próxima.